Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre a minha história e sobre o meu milagre. Ainda não é fácil pra gente falar sobre isso, por isso que eu não vim antes aqui falar, porque é um assunto muito delicado. Essa questão do que aconteceu com a gente, com a nossa família, né? E só que assim, se eu tivesse assistido um vídeo, se eu tivesse visto algum conteúdo de alguém falando, de uma mãe falando que já passou por isso, talvez eu tivesse ficado um pouco mais calma. Só que nesse processo eu também entendi que Deus tinha algo para mim, para minha família, era particular para mim e para minha família. Há um ano atrás, a minha filha Isabela foi diagnosticada com meningite. Como isso aconteceu? Ela estava gripada, começou a sentir uma dor no ouvido e tudo, e começou a incomodar. Ela falou: mãe, eu tô com dor de ouvido e tal, e eu queria que você me levasse no médico. Já não, porque ela só pede quando ela realmente vê que tá incomodando. E aí eu levei. Chegou lá no médico, a médica examinou ela, bonitinho, fez todos os procedimentos e falou: mãezinha, ela tá bem, ela só tá com uma dor no ouvido, é uma infecção, e aí eu vou passar um antibiótico pra ela e aí você pode levar ela. Eles não medicaram ela no hospital, nem nada disso. Fui com ela pra casa, comprei o remédio no caminho, levei ela pra casa. Dei a medicação, isso foi numa quinta à noite. Dei uma medicação durante a sexta-feira o dia inteiro. Quando foi sexta-feira à noite, ela começou a falar, isso, ela tava bem até então. Quando foi sexta-feira à noite, ela começou a falar: mãe, eu tô enjoada, tô com dor de cabeça, eu não tô me sentindo muito bem. E aí eu comecei a procurar na internet um hospital onde eles fizessem o raio-x dela, porque não tava normal. Eu via que a respiração dela tava meio pesada, sabe? Aquela respiração difícil. E aí eu falei: não, vou levar ela no hospital. Assim que eu desci do Uber, a Isabela já ficou tonta e deu uma desfalecida, assim. Ficou tonta, ficou zonza. E ali eu já fiquei muito desesperada. Então eu já entrei no hospital desesperada. E aí eu comecei a pedir ajuda, pedir socorro. E a recepcionista foi e já me passou para a médica. Durante o atendimento com a médica, a minha filha foi indo embora. E ela já não sabia quem ela era, já não sabia onde ela estava, já não sabia quem era eu, já não sabia mais nada. A oxigenação dela baixou para 7, ela começou a usar 7, de oxigênio, e a pupila dela do olho esquerdo já dilatou 100%, a pupila do olho direito dilatou 50%. E o roxinho dela desceu esse lado esquerdo. E aí eles começaram a fazer os procedimentos dos primeiros socorros e aí mexeram na nuca dela. E aí viram que a nuca dela estava rígida. E aí eles falaram: mãezinha, a gente vai ter que transferir ela para outro hospital porque aqui a gente não tem atendimento para o procedimento que a sua filha precisa. E eu já fiquei desesperada. A gente foi de ambulância para a UTI do outro hospital. E chegando lá, a gente foi muito bem atendido, muito bem recepcionado. Veio a doutora Vera, que Deus abençoe grandemente a vida dela, e ela examinou e pediu todos os exames certos. Exame do pulmão, ela ouviu o pulmão da minha filha e pediu exame de meningite. Na época tinha um surto de dengue, pediu o exame de dengue e tudo, mas ela já começou a descartar a possibilidade de dengue. E aí eu perguntei: doutora, o que é? O que a minha filha tem? E eu desesperada: o que a minha filha tem? O que a minha filha tem? Ela falou, ela sempre foi uma doutora muito clara. Ela não é aquela doutora que fala pra você: ai, mãezinha, talvez você... Não, ela não alisa, ela passa e ela fala mesmo. E ela falou: olha, mãezinha, ela tá de suspeita de meningite, a gente vai fazer os exames pra saber se é isso mesmo. E realmente ela fez os exames e era meningite. E aí a Isabela ficou em isolamento. Ela falou na primeira noite: mãezinha, a sua filha tá com suspeita de meningite
E as coisas que podem acontecer se ela sobreviver essa noite são essas coisas. E foi falando tudo o que podia acontecer nessa noite. E a minha cabeça eu repreendendo cada coisa que ela ia falando. E eu fiquei em observação com ela durante a madrugada inteira. E durante a madrugada ela começou a ter uns espasmos na mão. E ela mexia a mão, mexia. E eu falei, mas estranho. Aí eu chamei a enfermeira, eu falei, enfermeira, ela tá tendo uns espasmos na mão. E ela falou assim, não, é normal. Eu falei, não é normal, porque eu conheço minha filha e não é normal, né? Aí ela falou, mãezinha, fica de olho, mas espasmos, como ela tá medicada, é normal. Eu falei, mas ela não tá sedada. A medicação que ela tá tomando é uma medicação é um antibiótico, não era pra ela ficar desse jeito. Mas enfim, tá bom. E aí foi passando durante a noite, foi aumentando os espasmos. E aí ela começou a levantar a mão, aí eu me desesperei. E aí eu comecei a gritar, pedir socorro, pedir ajuda. E aí veio um doutor. E o doutor veio, examinou e falou, realmente, ela tá tendo convulsão. Entra com a medicação e tal. E a gente foi acompanhando ela, porque assim, a respiração dela tava muito difícil, muito. E a doutora Vera me falou que um dos pulmões da minha filha estavam paralisados e o outro estava lutando para sobreviver. E que no outro dia ela ia começar a fisioterapia para o pulmão, se ela sobrevivesse. Então, assim, em nenhum momento eu acreditei que Deus ia levar minha filha. E eu espero de coração. Gente, eu espero que vocês que são mães não acreditem no que o médico fala em tudo. Porque assim, eu sirvo a um Deus vivo. E Deus me falava a todo momento, calma, mãe, ela vai sobreviver. É um processo. Ela vai sobreviver. É uma transformação. E ela vai sobreviver. E tudo bem. A primeira noite foi difícil, mas ela sobreviveu. E isso me deu muita esperança. Em nenhum momento a minha filha se entregou. Em todo momento ela lutou pela vida dela. Então, ela já era para ela ter acordado, foram se passando 5 dias e já era para ela ter acordado. Até então eu achava que durante esses 5 dias ela estava dormindo para melhorar, só que não, ela estava piorando. E eu ficava com ela durante a madrugada e a minha mãe ficava com ela durante o dia. E eu fui para casa, né, trocando o turno de madrugada, eu fui para casa. Porque eu não dormia a noite inteira, olhando para ela, vendo como é que ela estava reagindo, o que estava acontecendo, né? Quando foi de manhã eu fui embora. E aí quando eu cheguei em casa, eu deitei, né? Orei, e eu orava muito e eu não conseguia comer. Você que é mãe sabe do que eu tô falando. Eu comecei a tomar umas vitaminas porque eu realmente não conseguia comer. A única coisa que eu conseguia era tomar água. E aí, quando eu fui pra casa, eu deitei. Quando foi 1h da tarde, minha mãe me ligou. Dávila, vem embora, porque eles estão entubando a Isabela. Ela teve parada respiratória e ela tá tendo início de paralisia dos órgãos. Ela está na UTI. E ali eu não tinha mais chão. Ali eu não tinha mais força pra me levantar. Meu marido me ajudou a ficar em pé, porque eu não conseguia, realmente eu não conseguia andar. E eu lembro que eu só falava assim, Deus, devolve minha filha. Não leva minha filha. Não leva. Você me deu ela uma vez, devolve minha filha. Não leva minha filha, não leva minha filha. E eu gritava e era desesperador. E eu falava, Deus, me devolve minha filha. Pai, me dá ela do jeito que ela tá. Do jeito que ela tá, me devolve ela que eu cuido dela. Não leva minha filha, não leva. Era tudo que eu pedia. Mas como eu falei desde o começo, era um processo que eu precisava passar. E foram aparecendo N coisas, questionamentos. Porque assim, quando você passa por uma prova do tamanho que eu passei, o diabo ele tá ali pra te testar e te falar assim, olha, você não tem tanta fé, cadê teu Deus? E o diabo ele usa as pessoas que você mais ama pra fazer isso. E existiram pessoas que eu amo, que falavam pra mim, não foi Deus que
que deixou ela estar numa situação dessa, porque não existe. Que Deus é esse que vai deixar uma criança passar por uma prova dessa? E uma das mãezinhas das crianças que estavam na UTI, porque são muitas, falaram que assim, sabe por que Deus deixa uma criança passar numa situação dessa e não um adulto? Porque a criança é forte. Por mais que a gente olhe para a criança e fale, nossa, é tão fraquinho, tão pequeno, tão delicado, a criança é forte, a criança consegue reagir. E nós adultos não. Talvez se fosse nós no lugar deles, a gente não sobreviveria. A minha filha passou 15 dias na UTI. Os 3 primeiros dias sem reação, com início de paralisia dos órgãos. Ela não conseguia respirar mais sozinha, ela não conseguia mais reagir a nada, e eles foram trocando as medicações dela para testar, né? E no 3º dia, e a gente em oração, gente, era muita gente em oração, muita gente. Foi o pessoal da minha cidade de Pernambuco, de São Bento do Una, o pessoal de Garanhuns, o pessoal do Rio de Janeiro, que eu nem conhecia, o pessoal da minha igreja de Carapicuíba, o pessoal da igreja dali de Osasco. Gente, era muita gente. O pessoal daqui de Sorocaba, nossa, uma galera de Sorocaba, todo mundo orando. Minha irmã colocou o pessoal do ônibus inteiro para orar. E todo mundo orando. Gente, quando eu falo para vocês que Deus, Ele é um Deus de milagre, é porque Ele curou a minha filha de tudo o que ninguém consegue explicar. Porque quando a minha filha estava na UTI, a médica falava pra mim assim, mãezinha, ela tá aqui e ela tá lutando, mas a gente não sabe como é que ela vai sair e se ela vai sair. Então não espere muita coisa. E Deus me falava o tempo todo, sua filha vai sair daí viva, sua filha vai sair daí andando e sua filha vai sair daí enxergando e falando. E foi o que eu falei pra doutora. Eu disse, doutora, minha filha vai sair daqui viva, andando, falando e enxergando. E ela vai sair daqui linda. E eu vou sair de joelhos do lado dela. Porque essa foi a minha promessa desde o primeiro dia. Falei, Deus, eu vou honrar teu nome. E eu vou sair daqui de joelhos com a minha filha. E eu saí. Eu saí. E aí, quando foi no 3º dia, ela começou a reagir. E a gente em oração. Gente, eu agradeço de verdade todo mundo que orou. Porque eu recebi um milagre que muitas mães não conseguiram receber. Porque, olha, nem sempre a resposta é sim. Mas quando Deus fala sim, Ele cura tudo. E Ele curou tudo. Hoje você olha pra minha filha e você fala, ela não teve nada. Eu vou postar o vídeo depois de como foi que ela saiu do hospital. Ela saiu andando, falando, enxergando. E eu saí de joelhos do lado dela. E não foi fácil. Nós passamos ao todo 28 dias no hospital. Ela passou 15 dias na UTI. Ela estava entubada. Quando tiraram os tubos dela, ela não tinha voz. Ela não tinha voz. Ela não falava. Mas ela lutou tanto. E ela foi tão guerreira desde o começo ao fim. E hoje nós temos nosso milagre. E depois eu vou vir aqui com o testemunho dela. Ela falando pra vocês a versão dela do que aconteceu. Mães, entendam uma coisa. Às vezes a gente passa por uma prova. E Deus, Ele tá aqui pra mostrar pra gente o tamanho do amor dele por a gente. Não é porque você tá dentro de uma igreja que Deus, Ele vai te privar de tudo. Nós vamos passar pelos processos como qualquer outra pessoa, mas é diferente quando a gente tem Deus. É diferente o respaldo do Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre falou comigo, sempre falou pra mim, te acalma, acalma seu coração, acalma sua alma, sua filha é um milagre. Eu vou fazer a sua filha sair daqui como um testemunho de milagre. E a minha filha Isabela é um testemunho de milagre. Vem cá, filha.
Tá todo mundo chorando, que a gente não consegue falar sobre isso sem chorar. Tá aqui, ó, toda descabelada. Mas é um milagre. Fala. Oi, gente. Ela fala. Como é seu nome? Ela fala, ela enxerga, ela anda. Pra quem falou que ela não ia conseguir, tá aqui? Porque nós servimos a um Deus vivo. Então escolha a Deus. Escolha a Deus e deixa Ele te escolher. Deixa Deus entrar na tua vida e fazer parte dela. E fazer parte da tua história. Pois na nossa Ele já faz.